Olá, alunos e alunas. Chegamos à última aula dessa semana, na qual nós estudamos o texto Chuva Abençoada. E hoje nós iremos explorar a linguagem do texto que vocês encontraram na página 30 do livro de vocês, certo? Em relação à linguagem, esse texto é riquíssimo, né? A gente observa que o autor, ele utiliza variados recursos que servem para enriquecer esse texto, né? Para início, a gente pode destacar o título, né, Chuva Abençoada, na qual o autor ele faz o uso de um neologismo. Vocês sabem o que é neologismo? Já ouviram falar? Vamos mostrar qual é o significado no dicionário para essa palavra, né? Neologismo é o uso de palavra, expressão nova, com base em léxico, semântica e sintaxe pré-existentes na mesma língua ou em outra. Qualquer palavra ou expressão resultante desse processo. Neologia, criação do uso de palavras novas ou com novos significados. Nós vimos que o autor ele criou uma palavra, né, para gerar um novo significado e também criar esse efeito de sentido, né, que é a chuva sonhada e abençoada, certo? O neologismo, né, ou neologia, vocês verem, foi criada a partir das palavras do prefixo neo e do prefixo logia, que quer dizer novo, né? Nova palavra. Então, esse é um recurso muito interessante, porque quando nós criamos palavras, né, com prefixos e sufixo, ou mesmo juntando duas palavras, nós estamos economizando, né, na nossa língua. E, ao mesmo tempo, nós estamos nomeando novas coisas e estabelecendo a comunicação. Porque, apesar de ser uma palavra que a gente não conhece, né, uma palavra que a gente não encontra no dicionário, mas a gente consegue atribuir significado e sentido ao lê-la, né? Então, é como se fosse um reaproveitamento da língua, né? Uma repaginada na língua. Vamos iniciar com a nossa atividade. Releia o título e o fragmento do primeiro parágrafo do conto Chuva Abençoada. Estou sentado junto da janela, olhando a chuva, que cai há 3 dias. Que saudade me fazia um molhado tintininado chuvisco. Há quantos anos não chovia assim? De tanto durar, a seca foi emudecendo a nossa miséria. O céu olhava o sucessivo falecimento da terra, e em espelho se via morrer. A gente se indaguava. Será que ainda podemos recomeçar? Será que a alegria ainda tem cabimento? O autor ele começa com essa reflexão, né, que faz com que nós, leitores, também viajemos nesse contexto de lá de Moçambique. Letra A. As palavras destacadas podem ser encontradas no dicionário. Essas palavras tintininá e indaguava, será que a gente consegue encontrar no dicionário? Certamente não, né? São palavras que foram criadas por Mia Couto, né? Letra B. Observando o contexto, é possível definir o significado de tintininá? Explique. A gente consegue entender sim, né? Provavelmente, esse tintininá, ele representa o barulho do chuvisco caindo, né? E batendo em alguma superfície, talvez metálica, né? Esse tintininá remete a esse barulho do metal. Letra C. Quanto à palavra indaguava, também é possível defini-la? Sim. Quando ele diz a gente se indaguava, a gente se perguntava, se questionava, né? Logo em seguida a gente tem aí as perguntas. Então, a gente consegue sim entender. Letra D. A palavra abençoada também é uma criação do autor. Como essa palavra foi formada? Já discutimos sobre isso, ela foi formada da junção de abençoada e de sonhada. Agora explique o significado de abençoada no contexto em que ela foi empregada.
Nesse contexto, né, a abençoada é a chuva que era abençoada e sonhada também, né, porque as pessoas desejavam muito que chovesse devido a um período longo de seca que eles haviam enfrentado. No texto de Mia Couto, há outras palavras formadas pela junção de termos existentes, como cantarosa, tristereza e murmurindo. Explique como se deu a formação nesses exemplos. Bem, cantarosa, né, a gente vê que é a junção de canta e que é maravilhosa, né? Maravilhosa, gostosa, ou seja, algo agradável. Já tristereza é a fusão de triste com Teresa, provavelmente definindo uma característica marcante da personagem. A personagem Teresa, que também era triste. E murmurindo, um murmúrio, rindo. O que é murmúrio? Fala baixo, né? Ou seja, ri baixo, né? Ri em murmúrio. Alguns escritores são reconhecidos pela inovação quanto ao uso da linguagem. Com certeza, Mia Couto é um deles, né? Uma das características dos textos de Mia Couto é a utilização de neologismos, ou seja, de palavras ou expressões criadas ou recriadas pelo próprio autor. O autor moçambicano já revelou ter como inspiração o grande autor brasileiro Guimarães Rosa, que vocês já devem ter ouvido falar, um autor de várias obras reconhecidas, nacionalmente e internacionalmente, como Grandes Sertões Veredas, cujas obras são muito conhecidas pelo uso desse mesmo recurso. Uma maneira possível de atribuir significado aos neologismos é observar sua forma de construção, como a gente observou, né, na palavra abençoada, como ela foi construída. Geralmente, o novo termo relaciona-se a alguma palavra já existente na língua portuguesa. No caso de abençoada, né, ela foi construída com base em duas palavras existentes, né, abençoada e sonhada. 3. Observa a palavra em destaque desse trecho do conto. Talvez, por pertencer mais ao mundo, Teresa não sinta como eu a atração de sair. Em qual das frases a seguir, a palavra atração apresenta o mesmo sentido com o que foi empregado no texto acima? Então, vocês vão ler essas 3 alternativas e vai relacionar o uso da palavra atração com a do trecho que nós acabamos de ler. 1. A atração principal do ser, que era um mágico, tem o mesmo sentido. 2. As crianças sentem atração por zoológico porque gostam de animais. 3. A atração de participar da festa me deixava ansioso e inquieto. Qual das alternativas? O sentido da palavra atração é o mesmo do trecho que nós lemos lá em cima. Na alternativa 2, né? Letra B, escolha dentre as palavras a seguir aquela que corresponde ao sentido do termo atração no trecho. Nesse trecho aí, a palavra atração tem significado de espetáculo, distração, divertimento ou vontade. Muito bem. 4, vontade, né? Ou seja, tristeza não sinta como eu a vontade de sair. Muitas palavras da língua portuguesa apresentam mais de um significado. É por isso que só é possível compreender o sentido delas na situação de comunicação em que estão empregadas. Damos o nome de polissemia à variedade de sentidos que uma palavra pode ter. Releia mais esse trecho do conto, Chuva Abençoada. Mas dentro de mim persiste uma desconfiança. Essa chuva, minha tia, não será prolongadamente demasiada? Não será que a calamidade do estio se seguirá a punição das cheias? Leia a seguir as acepções do verbete punição. Vamos ver qual é o significado da palavra punição de acordo com o dicionário Ruais. Ato ou efeito de punir, qualquer forma de castigo que se impõe a alguém, geralmente uma criança,
por falta cometida. Pena determinada por um juiz a quem cometeu um crime. Sentido figurado, algo penoso ou desagradável que alguém é obrigado a suportar. Nós temos aí 3 sentidos para a palavra punição. Letra A. Entre as várias acepções atribuídas à palavra punição, qual delas corresponde ao sentido dessa palavra no trecho extraído do conto de Mia Couto? Das 3 acepções que nós lemos, qual corresponde à utilizada por Mia Couto nesse trecho aí? Acepção 3, isso mesmo. No conto, a palavra punição foi empregada em sentido figurado. Na sua opinião, em qual das acepções essa palavra é habitualmente usada? Nesse emprego, seu sentido é literal ou figurado? Geralmente, né, nós utilizamos no sentido da acepção 1, né, como castigo, a punição em relação a alguma falta cometida, né? Mas no trecho de Mia Couto, seu sentido ele é figurado, né? Não há como a chuva trazer uma punição para nós humanos, certo? Como ele mesmo disse, a chuva ele é abençoada. Chegamos ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham conseguido refletir, né, sobre o uso da linguagem no texto e entender o que são neologismos e polissemia, né? Polissemia nós vimos que é a possibilidade de significado que uma palavra ela pode adquirir, certo? Bem, fiquem em paz, que vocês consigam acompanhar. Bons estudos e cuidem-se.